Oi, pessoal, boa noite. O nosso grupo vai falar sobre IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Então, gente, atualmente, com o desenvolvimento da pecuária e com o avanço tecnológico, tem sido cada vez mais necessário o melhoramento genético, visando aumentar a eficiência reprodutiva do rebanho. Essa eficiência reprodutiva, ela pode ser obtida fazendo uma redução do intervalo entre partos e, com isso, é um retorno mais rápido da atividade ovariana após a aparição. Para isso ser obtido, é necessário utilizar a técnica da inseminação. E essa técnica, então, vai trazer um maior retorno na prática pecuária. Com isso, então, essa técnica ela tem tido uma ascensão aumentada na pecuária nacional. Justamente por essa técnica ter possibilitado aí a diminuição dos problemas reprodutivos nas vacas. Então a IATF, ela permite a escolha ideal do momento de inseminar essas vacas. Com esse método, né, ocorre a ovulação induzida e a inseminação ela ocorre com data marcada. Então, quando o objetivo é a utilização dessa técnica, um elemento muito importante é a sincronização, porque utilizando essa técnica, o mecanismo e o momento da ovulação ele fica mais preciso. Então, quando a sincronização é utilizada, não é necessário ser feita a detecção do cio. Então, isso promove uma alta eficiência reprodutiva e maior utilização dessa técnica. O objetivo do nosso trabalho, então, vai ser apresentar os principais protocolos de escolha para a utilização dessa técnica, além de falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens e falar sobre a descrição dessa técnica de ETF. Para um bom entendimento e a realização correta do procedimento de inseminação artificial, o médico veterinário deve conhecer muito bem o funcionamento do sistema reprodutor, tanto do macho quanto da fêmea, e a anatomia desses animais. O sistema reprodutor do macho vai ser composto pela glande, que é uma extremidade livre que possui terminações nervosas, pelo pênis e pelo prepúcio, que vai ser o órgão copulatório desse animal e vai ser utilizado para micção. Vai ser composto também pela uretra, né, que vai ser o canal onde vai ser eliminado esses espermatozoides e a urina. Vai ser composto também pela ampola seminal, que ela participa, né, ativamente no processo de ejaculação, e vai ser composto também pelas glândulas anexas, que nesse caso é a próstata, que produz e armazena o líquido prostático, que vai sair juntamente com o líquido seminal produzido pelas vesículas seminais e os espermatozoides, vai formar o sêmen. Pelas glândulas bulbouretrais também e pela vesícula seminal. Os testículos, né, vão ser responsáveis pela produção dos espermatozoides, dos hormônios sexuais. A maturação final desses espermatozoides vai ocorrer no epidídimo. As glândulas anexas vão produzir o líquido seminal, que ao se juntar ao sêmen vão formar os espermatozoides, e do epidídimo os espermatozoides vão passar pelos canais deferentes em sentido à uretra, onde vai sair no meio externo e vai ser depositado na fêmea. O sistema reprodutor da fêmea ele vai ser composto pelos ovários, que tem como função a liberação de óvulos e hormônios. Vai ser composto pelo útero, que é um órgão muscular oco, composto de 2 cornos uterinos, um corpo e uma cérvix. E esse útero vai ter como função albergar o concepto, nutrição, proteção, termorregulação, formação da placenta, controle do ciclo estral, produção de prostaglandina, transporte e seleção espermática.
vai ser composto pelas tubas uterinas, que vai ter como função nutrição, transporte e proteção. Vai ser composto pela cérvix, que vai ter função de facilitar o transporte espermático. Essa cérvix também vai funcionar como um reservatório de espermatozoides. Ela vai selecionar espermatozoides e ela vai causar também a proteção da gestação, visto que ela se mantém fechada durante toda a gestação, evitando assim a entrada de patógenos externos que poderia vir causar um aborto nesse animal. Vai ser composto pela vagina, que é o órgão copulador, que vai servir também como depósito de sêmen, excreção de secreções e passagem do feto no momento do parto. Vai ser composto pela vulva, né, que é a parte externa ali do sistema reprodutor da fêmea, e pelo clitóris, que é rico em terminações nervosas e que promove prazer. A fecundação ela vai ocorrer na ampola, que é localizada nas tubas uterinas, onde o óvulo vai se encontrar com o espermatozoide. No momento da monta, o sêmen é depositado no fundo da vagina, já no início da cérvix. Os espermatozoides vão passar por uma seleção natural e, ao chegar ao útero, vão ser levados até os ovidutos, onde poderão encontrar e fecundar o óvulo. A mesma coisa na inseminação artificial. O sêmen vai ser depositado diretamente na cérvix. Os óvulos que são gerados nos ovários vão ser liberados na tuba uterina no momento da ovulação. Eles vão ser conduzidos por movimentos ciliares em direção ao útero, chegando no oviduto, onde serão encontrados pelo espermatozoide, sendo fecundado por um deles, iniciando assim a formação do embrião, que ficará acomodado no útero até o momento do parto. Agora o conceito. Então, a IATF ela é uma biotecnologia que o objetivo é sincronizar o estro e a ovulação das fêmeas de um rebanho. Então, para essa técnica ser realizada, não precisa das vacas se encontrarem todas no mesmo ciclo estral. Então, essa técnica não depende de qual ciclo estral que as vacas se encontrem, pois é feita nessa sincronização, que é realizada através do uso de medicamentos análogos aos hormônios naturais. Então, esses medicamentos agem simulando os acontecimentos fisiológicos da reprodução. A sua utilização, né, a utilização dessa técnica, garante então uma maior qualidade de produção do rebanho. Além de que um fator muito importante é que a inseminação ela é programada e ela permite que um grande número de fêmeas sejam inseminadas em pouco tempo, podendo inseminar aí até 250 vacas por dia. Então, ou seja, né, possibilita que a estação de nascimentos ocorra na mesma época, e aí isso vai beneficiar a mão de obra, né, que ela vai ter um maior uso. Existem várias vantagens da utilização da inseminação artificial em tempo fixo, e a implantação de um protocolo adequado junto com um controle sanitário eficiente, uma boa nutrição dos animais e um profissional capacitado são alguns dos cuidados que devem ser seguidos para o sucesso dos programas de ATF. Entre as vantagens vistas na utilização dessa biotecnologia estão as inseminações com data e hora agendadas previamente, visto que os animais terão sua ovulação induzida, garantindo uma maior produção e qualidade ao rebanho. Indução da ciclicidade em vacas em anestro e redução do intervalo entre os partos, altas taxas de prenhez estimado em 50% e 60%, podendo chegar em até 70% dependendo da propriedade como é feito seu manejo. Programação do nascimento dos bezerros, garantindo uma padronização do lote, diminuição da mão de obra, pois é possível inseminar uma maior quantidade de animais em um menor espaço de tempo, dependendo do inseminador, de 100 a 250 animais por dia, melhor acompanhamento reprodutivo das matrizes, descartando as que se mostrarem improdutivas e tornando possível atingir a meta de ter um bezerro por vaca ao ano. Nas desvantagens, o custo de mão de obra, mesmo que seja menor, como comentado anteriormente, esse custo é desfavorável em algumas situações. Só que em produções de matrizes ou touros,
Alguns estudos relatam que se tem um retorno financeiro melhor, mas nem sempre vai ser assim, por se tratar também de uma mão de obra mais especializada. Temos também falhas na produção, que ela vem crescendo bastante devido às perdas de cio, e é lógico que isso vai diminuir o número de bezerros que vão nascer. Falta de identificação do sêmen. É quando não identificam de qual animal pertence o sêmen coletado. Quanto à infraestrutura, ela tem que ser ideal para realizar tais procedimentos. E é lógico, profissionais experientes. Não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir realizar. Tem que ter todo o conhecimento quanto a materiais, protocolos, identificação. E também temos que fazer o controle zootécnico e sanitário de cada rebanho. Falhas podem acontecer e isso gera resultados não esperados, não satisfatórios. E essas falhas são como erros na identificação do animal, o que pode ser mudado. Essas falhas fazem com que os fazendeiros e produtores deixem de fazer seus programas de inseminação artificial. Então, para obter sucesso nesses programas, é preciso de um médico veterinário experiente, porque ele vai implantar o programa correto, instalações adequadas, controle sanitário e zootécnico eficiente, utilização de sêmen de touros com alta fertilização e com sua devida identificação, o uso de matrizes paridas há mais de 40 dias é o ideal e, lógico, com boa condição corporal. Eles falam que é de 2,5 para cima. Precisa também de inseminadores experientes, mão de obra especializada, como eu havia falado, e para uma produção eficaz, deve ser realizada a seleção de vacas para tomar uma decisão mais específica, se essa vaca vai permanecer ou se vai ser descartada do rebanho. A IATF é um avanço tecnológico que permite o melhoramento genético, e ela é utilizada principalmente naqueles rebanhos onde tem uma identificação e uma detecção de cio difíceis. Por exemplo, quando cria-se zebuínas puras ou mestiças, elas vão possuir um estro um pouco mais curto, de aproximadamente 10 horas de duração, e 30% delas vão iniciar e encerrar esse cio à noite. Das 18 às 6 horas, mais ou menos, vai ser o período em que esse cio vai surgir e encerrar. Então, torna-se difícil detectar as fêmeas no momento do cio. Tem até alguns estudos que empregam umas técnicas um pouco mais precisas, com o uso de ultrassonografia, radiotelemetria ou no manejo de observação de 24 horas, mas mesmo nessas técnicas, apenas 40 a 60% dos cios são observados nos manejos convencionais. Então é um pouco difícil e a IATF vai permitir uma melhora e uma facilidade na detecção desses cios. Assim como, quando utiliza-se a monta natural, vai ocorrer um momento de anestro pós-parto mais prolongado. Nesse período, as vacas elas vão ter 40 dias mais ou menos para voltar a ciclar. E aí, durante esse período, elas vão se recuperar, vai ter uma involução uterina e também a manutenção do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Mas, quando o anestro pós-parto é muito prolongado, vai aumentar o período de serviço, vai aumentar as estações de monta, elas serão mais longas e vai ter muitos animais vazios, o que vai ter um aumento de dias improdutivos, assim como os custos da produção. Pensando nisso, numa forma de melhorar o manejo, foram criados os protocolos para utilizar na IATF. E eles vão ser um pouquinho diferentes em relação às categorias dos animais. Se serão vacas de leite ou corte e se elas estão ciclando normalmente ou não. Então, se elas estão manifestando o cio normal no período normal ou não. Os objetivos, então, dessa técnica vai ser a manipulação da fisiologia reprodutiva e a sincronização de todos os animais tratados.
Isso vai fazer com que haja um pequeno intervalo entre as ovulações em todos os animais tratados e também vai ter resultados satisfatórios de taxa de prenhez. Então, esse início de uma onda folicular sincronizada vai controlar a duração da fase luteal e também do crescimento folicular. Ainda nos objetivos, vai ter essas sucessivas aplicações de hormônios, né, que vão seguir um horário específico, dosagens corretas, e essas dosagens elas sempre serão próximas das dosagens fisiológicas encontradas em cada fase do ciclo de ovulação. E vai proporcionar, então, essa sucessão de aplicações, os períodos, vai constituir um protocolo que tem por objetivo o desenvolvimento dos folículos e todos os eventos seguintes que serão desencadeados até ocorrer a liberação do óvulo. Aqui, então, eu coloquei uma tabela que ela é o controle farmacológico do estro, mostrando todos os produtos utilizados com a sua respectiva ação farmacológica. Eu não vou ler para não ficar muito longo, mas depois vocês podem ver com maiores detalhes, maior atenção. Mas os principais controles que serão feitos serão a sincronização da onda folicular, a regressão do corpo lúteo, indução da ovulação e o estímulo do crescimento folicular. Os principais hormônios que serão utilizados, então, dependendo do protocolo escolhido e do protocolo ideal para cada categoria animal, serão GnRH, progesterona com estradiol, prostaglandina F2-alfa, estradiol, o GnRH novamente, LH, HCG, FSH e o ECG. Isso daí vai variar de acordo com cada controle e com a ação farmacológica que se mostra necessária, né, no momento em cada etapa. Bom, aqui eu fiz um esqueminha só para a gente dar uma relembrada. Vamos ter como principal o hipotálamo, né, que vai regular os processos metabólicos e também algumas atividades autônomas, mas na questão da reprodução vai ter o controle da secreção de GnRH. Esse GnRH ele vai agir lá na hipófise anterior e vai fazer com que ela secrete FSH e LH. O FSH ele age lá no folículo. O folículo é uma estrutura presente no córtex ovariano em forma de vesículas que vai possuir em seu interior o óvulo. E o folículo produz estrógeno, que é o hormônio responsável pela manifestação e as características do cio. O LH ele age no corpo lúteo, que é uma estrutura fisiológica endócrina temporária que aparece apenas após a ovulação. E ele vai liberar a progesterona, que é o hormônio responsável pela manutenção da gestação. Os materiais utilizados, então, serão luva de látex, né, para o inseminador, seringas descartáveis e agulhas descartáveis também. As agulhas indicadas são sempre as mais longas, 40-10 ou 40-12, pois a via de administração dos hormônios é a via intramuscular profunda. Os fármacos receitados, né, os hormônios corretos, o implante, que é um dispositivo de liberação de hormônios, ele é um implante de P4, que é uma progesterona. Ele fica intravaginal na matriz por 8 dias. Esse implante ele é feito de nylon, ele é recoberto por silicone e esse silicone é impregnado com progesterona. E aí vai ser liberado lentamente essa progesterona durante os 8 dias, para promover então a sincronização da ovulação. Um detalhe importante é que cada implante, de acordo com o seu formato, o formato vai variar de acordo com o fabricante e tem um aplicador que é compatível. Então, o aplicador desse dispositivo tem que ser compatível com o implante. Ambos têm que ser fácil de higienizar e fáceis de aplicar. Essa desinfecção ela vai ser feita com uma água com solução desinfetante, com amônia quaternária ou iodo a 0,5%, que vão funcionar tanto como desinfecção quanto para lubrificação.
Bom, como hormônios, nós vamos ter o BE, que é o benzoato de estradiol, é um hormônio estrogênio, o implante de P4, que eu já disse anteriormente, e ele, com o benzoato de estradiol, eles serão responsáveis pelo crescimento folicular, os aplicadores, que terão que ser compatíveis, e a PGF2-alfa, que será responsável pela lise do corpo lúteo. Bom, na pecuária de corte, a utilização da IATF é interessante porque vai ter um grande número de animais a serem inseminados. Vai ter uma melhor eficiência reprodutiva, uma concentração dos trabalhos, vai ter uma concentração de partos, então vai melhorar o manejo. Esse protocolo que eu vou falar inicialmente, ele é um protocolo básico, mas ele vai poder sofrer alterações de acordo com a categoria, de acordo com características específicas de cada propriedade. Então, ele é um norte, mas ele pode sofrer alterações. Inicia-se, então, da seguinte forma. No dia 0, será aplicado 2 ml de benzoato de estradiol por via intramuscular profunda na musculatura posterior da vaca. No mesmo dia, será introduzido intravaginal o implante de P4, que é a progesterona. Essa aplicação dos hormônios, ela vai ter que ser sempre no mesmo horário. Então, adota-se, por exemplo, 7 horas da manhã. Então, em todos os dias que terão essa aplicação, vai ter que seguir o mesmo horário. No dia 8 dias após o início, vai ser retirado o implante, vai ter uma queda da progesterona endógena e uma queda da progesterona exógena também, por causa do implante. E aí, nesse dia, serão aplicados também, após a remoção do implante, 2 ml de PGF2-alfa. Após 24 horas, no dia 9, será aplicado novamente uma dose de benzoato de estradiol, porém, desta vez, apenas 1 ml. 30 horas após, aproximadamente às 2 horas da tarde, se adotar o horário de 7 horas da manhã nas outras aplicações, será realizada a inseminação. Bom, adotando o protocolo anterior, se ele for iniciado na segunda-feira, com a aplicação do benzoato de estradiol e a colocação do implante, 8 dias após, vai ser aplicado o PGF2-alfa lá na terça-feira e a remoção do implante. Na quarta-feira, novamente a aplicação do benzoato de estradiol, porém 1 ml, e na quinta, a realização da inseminação. Lembrando que esse é um protocolo básico e ele sofrerá alterações de acordo com a necessidade. Só uma coisa que eu esqueci de falar, o implante, ele não deve causar ferimentos. Ele tem que ser ideal, ele tem que estar nas formas ideais dele, da maneira que ele veio da fábrica, não pode causar danos e ferimentos. E a corda para remoção, ele tem uma cordinha, ela tem que ficar para fora, para na hora de remover apenas puxá-lo. O protocolo anterior era para as vacas de corte cíclicas, que estão ciclando normalmente, que estão manifestando o cio. Agora nós vamos falar então ainda das vacas de corte, porém acíclicas, elas não estão manifestando o cio normalmente. Inicialmente é o mesmo processo. O benzoato de estradiol, 2 ml, colocação do implante que vai ficar por 8 dias. E aí no dia 8 tem a remoção do implante e além da aplicação da PGF2-alfa, 2 ml, vai ter também a aplicação, aí você vai poder escolher ou do ECG ou do FSH. A dose vai variar de acordo com o peso da matriz, mas esses hormônios eles vão estimular o crescimento folicular. Com isso, vai ter uma melhora nas taxas de ovulação e também nos resultados de pregnez. 24 horas após a aplicação novamente do benzoato de estradiol 1 ml e após 30 horas a inseminação. Então, o restante é igual. A diferença da acíclica para a cíclica é apenas no dia 8 que tem a aplicação desse hormônio adicional, Bom, nas vacas de corte acíclicas tem um problema do anestro pós-parto, que ele costuma ser muito prolongado. Então, tem dois
dois manejos estratégicos que podem ser utilizados, que é o método de Chang e o método de Flushing. O Chang, ele é um desmame temporário do bezerro. Então, assim, ele vai ser afastado da mãe por 48 horas durante o procedimento de inseminação. E depois ele vai ser juntado a ela novamente. No caso do método Flushing, vai ser em questão de nutrição. Vai ter uma melhora, um aumento na nutrição. Vai ser oferecido para a vaca alimentos mais energéticos que vão permitir o melhor desenvolvimento dos folículos e também melhores taxas de gestação e de preñice. Então, só para destacar, a diferença é no dia 8, com a aplicação do ECG ou FSH. Bom, para a pecuária de leite, é interessante a utilização de ATF porque vai diminuir o intervalo entre partos, vai concentrar as lactações, porque a maior produção de leite é nos 3 meses de pós-parto, né? E é interessante concentrar essas lactações no momento de maior valorização do leite, em relação aos preços mesmo, que vai ser na época de entre-safra e na estação seca. Além disso, se conseguir controlar para que os partos aconteçam no inverno, terão menos riscos de doenças, então os bezerros serão mais saudáveis. O manejo das vacas de leite, ele tem uma diferença. Ele não vai possuir manejo no dia 9, porém no dia 0 é a mesma coisa, a aplicação do benzoato de estradiol 2 ml e a colocação do implante. No dia 8, a remoção do implante e 2 ml de PGF-2-alfa. E aí vai ter um intervalo de 48 horas. Às 7 horas da manhã, no dia 10, será aplicado o GNRH. O GNRH, ele vai sincronizar as ovulações, vai ter uma ação direta sobre a hipófise, vai liberar o LH e vai induzir a ovulação. Então, o GNRH, nesse protocolo, ele vai substituir a segunda dose do benzoato de estradiol, né? Então, ele vai diminuir também o intervalo entre a inseminação, é mais curto do que quando utiliza o benzoato de estradiol. Por que isso acontece? Quando a gente fala de vacas de leite, elas possuem um metabolismo um pouco mais elevado. Então, elas vão consumir mais rápido os hormônios exógenos. E essa aplicação do GNRH vai favorecer a ovulação ao fim do protocolo. E aí, o intervalo é menor. Então, de 7 a 10 horas após a aplicação desse GNRH, já vai poder fazer a inseminação. Então, o período de inseminação aí vai ser de 14 às 17 horas, mais ou menos. No caso das vacas de leite que não estão ciclando, a diferença também estará no dia 8. Então, no dia 0 é a mesma coisa. E no dia 8 vai ter novamente a questão do ECG ou FSH, que serão responsáveis pelo crescimento folicular. O restante do protocolo é a mesma coisa do anterior. A diferença mesmo apenas no dia 8. Eu coloquei aqui só para ilustrar mesmo com fotos. Inicialmente, né, a matriz vai ser levada ao tronco, depois vai ter a aplicação de 2 ml, né, do benzoato de estradiol e a colocação do implante. Então, tá aí ele no aplicador e sendo colocado na matriz. O posicionamento do implante é na vagina, o cordão de retirada vai ficar exposto e tem que ter um cuidado para ter uma montagem correta do aplicador com o implante. A vulva tem que estar previamente higienizada, assim como o implante e o aplicador. O uso de luvas, né? E esse êmbolo, ele vai ser pressionado e aí vai liberar o implante no interior da matriz. Bom, depois da remoção, né? Vai ter o dia da remoção do implante, que é só puxar o cordão de retirada. E no mesmo dia vai ter a aplicação de 2 ml da prostaglandina 2-alfa. Depois de 24 horas, novamente o benzoato de estradiol. E depois de 30 horas, vai poder ser realizado a inseminação. É uma técnica fácil, ela vai ser realizada no dia 10, das 14 às 17 horas. E é interessante manter as anotações dos animais, o número do animal, o início do protocolo, tudo certinho para ver depois os resultados, né?
A escolha do protocolo ideal, ela vai variar de categorias. Então, serão analisadas a idade, a raça e as situações específicas de cada propriedade, assim como a observação de técnicos experientes, né? Eles vão poder nos falar qual vai ser o melhor protocolo para utilizar. Vai depender, então, das escolhas corretas, né? Pois um erro vai poder trazer falhas nas taxas de prenhez e prejuízo, porque o protocolo ele não é de custo muito elevado, mas tem um custo. Então, se tiver falhas e as vacas não emprenharem, vai trazer prejuízos para a propriedade. A IATF é um avanço tecnológico. Protocolos usando ECG. O que é a ECG? Ou gonadotropina cloniônica equina? Ela é um hormônio produzido pelos cálices endometriais de éguas prenhas, produzido entre 40 e 130 dias de gestação. Ela é composta por duas subunidades, alfa e beta. A alfa é composta por 36 aminoácidos e a beta por 149. Quando ele é administrado, ela, como fármaco, ela tem meia-vida de 46 horas. Por que é usado em alguns protocolos? Porque a ECG tem ação similar aos hormônios folicular estimulante e ao hormônio luteinizante, o LH. Ela aumenta a taxa de crescimento folicular, aumenta a ovulação e a prenhez. Ela tem sido usada com o intuito de se otimizar a eficácia dos protocolos de inseminação artificial em tempo fixo. Quando tem sido usada? É usada em rebanhos com baixo score corporal, quando é menor que 2,5 na escala de 1 a 5 de Barzilai, com comprometimento na liberação de gonadotrofinas, com comprometimento no crescimento do folículo dominante, em rebanhos com baixa ciclicidade e em vacas recém-paridas que o tempo seja inferior a 2 meses. O uso da ECG no momento da retirada do implante de progesterona tem sido usado com o objetivo de aumentar a fertilidade, devido à mudança no padrão de crescimento folicular e na função do corpo lúteo. Como se dá essa melhora na fertilidade? Se dá devido ao aumento do diâmetro do folículo pré-ovulatório no momento da IATF, melhora da taxa de ovulação e aumento as contrações plasmáticas de progesterona durante a fase luteal. Qual a dosagem usada? A dosagem usada em cada protocolo é variada. Cada estudo e cada autor decide o que é melhor para ele, de acordo com vários fatores, como o grupo genético, como o score corporal, a taxa de secrecidade, mas ela varia entre 200 a 500 unidades internacionais, que são aplicadas após a retirada do dispositivo de progesterona. O protocolo de 3 manejos, ele vem sido usado e é indicado para vacas multíparas. Ele é realizado em 3 etapas. No dia 0, é colocado o dispositivo intravaginal de progesterona e é feita a aplicação de benzoato de estradiol, que tem o objetivo de gerar uma nova onda folicular. No dia 8, é retirado o dispositivo, é aplicada prostaglandina para correr a luteólise e diminuir os níveis de progesterona, e aplicado também a ECG e o cipronato de estradiol, que é responsável por sincronizar a ovulação e induzir o pico de LH. E no dia 10 é realizada a inseminação artificial.
protocolo de 3 manejos com 2 doses de prostaglandina. Ele é usado em vacas solteiras, reduz a concentração de prostaglandina durante o protocolo e melhora a fertilidade. Esse manejo é realizado no dia 0, feita a aplicação de prostaglandina e de benzoato de estradiol e é feita a implantação do dispositivo intravaginal. No dia 8 e 9 ocorre a retirada do dispositivo e ocorre a aplicação de uma nova dose de prostaglandina, a aplicação de ECG e de ciprionato de estradiol. E no dia 10 é realizada a inseminação artificial. Protocolo de 4 manejos, indicado para novilhas e primíparas. Ele é realizado da seguinte forma. No dia 0 é implantado o dispositivo intravaginal de progesterona e aplicado também o benzoato de estradiol. No dia 7 é realizada a aplicação de prostaglandina. No dia 9 é retirado o dispositivo intravaginal e aplicado o ECG e ciprionato de estradiol. No dia 11 é realizada a inseminação. A prostaglandina administrada 2 dias antes da remoção do dispositivo estimula a pulsatibilidade de LH, que tem como consequência o melhor crescimento do folículo dominante. Boa noite, aqui é a Carla. Eu vou falar um pouco sobre a técnica de IETF e antes vou introduzir um pouquinho falando sobre os principais manejos para a utilização de IETF. É sempre importante associar a IETF a alguma coisa, algum outro método para você ter maior porcentagem de prenhez ao final da estação de monta. A IETF associada à monta natural, que é esse primeiro, as fêmeas elas são submetidas à sincronização de cio e indução da ovulação. Depois elas vão ser expostas a touros de repasse que vai se manter no lote até o final da estação de monta. Esse manejo ele vai visar que metade das fêmeas estejam prenhes no final por IETF, nos primeiros dias da estação de monta, e as que não ficarem prenhes, elas vão ser cobertas à medida que for retornando ao cio. Esse método ele é possível alcançar até 90% na taxa de prenhez no final da estação. E aí, com intervalo de partos de 12 meses, que é o ideal, que é a fazenda dos sonhos, E a IETF associada à observação de estro para inseminação artificial e monta natural, ele difere do anterior porque a introdução de touros de repasse vai ser realizada a partir da observação do estro de 18 a 25 dias após a primeira IETF. Então, as vacas que não ficarem prenhes e retornar ao estro, elas vão ser inseminadas novamente. E se ainda assim não ficar prenhe, aí os touros de repasse eles vão ser introduzidos nos lotes das fêmeas não gestantes e vai ficar lá até o final da estação de monta. Então ela tem uma inseminação a mais. É um método um pouco mais caro, mas que promete maior porcentagem de prenhez para nenhuma vaca perder essa estação de monta. Agora eu vou falar um pouco sobre a técnica de IETF, a técnica propriamente dita, que ela é a mesma coisa do que o pessoal do grupo de inseminação artificial vai falar, porém, o que difere é que a IETF a gente vai utilizar um protocolo hormonal antes, para sincronização do cio de todos os animais e indução da ovulação, que são variados protocolos, como a gente já viu, e quando for o dia da inseminação mesmo, a gente vai identificar quais animais vão ser inseminados,
se tá tudo ok, qual que foi o último acasalamento, a última prenhez. Tem que identificar tudo isso, ver se o animal está apto clinicamente. A partir de tudo identificado, a gente vai verificar o material que vai ser utilizado. A gente vai escolher qual touro para qual vaca, tudo sempre bem organizado. E vamos iniciar com esses equipamentos, né? Primeiro, a gente precisa do botijão de sêmen. A gente não pode levar a caneca para fora, então a gente vai retirar o sêmen com a pinça, pode ser uma pinça anatômica, uma pinça qualquer. A gente vai retirar a palheta de sêmen com 5 centímetros no máximo para dentro, né? Para não retirar a caneca de sêmen do botijão, para não danificar. A gente vai usar o descongelador elétrico, ou, se for o caso, a gente só esquenta a água com o embulidor a 37 graus, mantém numa caixinha de isopor, alguma coisa. E vamos precisar do cortador de palheta, o aplicador, luva de palpação, as bainhas, uma régua para medir o nitrogênio e papel toalha para secar a palheta e para limpeza da vaca mesmo. A técnica propriamente dita, a gente vai pegar o animal, depois de identificado, vai retirar todas as fezes do reto do animal e vai limpar a região da vulva e mantê-la bem sequinha, principalmente na região do clítoris, que é onde acumula mais água. E é importante deixar essa região bem sequinha, porque o sêmen em contato com a água, ele vai... os espermatozoides vão ficar inviáveis na região, por exemplo, na ponta da palheta de sêmen. Então é importante esse passo de secar, deixar bem sequinho. E vamos retirar o sêmen do botijão, tomando aquele cuidado para não retirar a caneca de sêmen. E vamos colocar com o auxílio da pinça dentro da água, do descongelador. A 37 graus, não ultrapassar 20 segundos, 30 segundos, desculpa. Vai manter ele 30 segundos, descongelou, a gente vai secar ele bem sequinho e cortar com um cortador de palheta. Assim que cortar, a gente vai encaixar ele dentro da bainha e montar o aplicador. Assim que a gente montar o aplicador, a gente vai calçar a luva, introduzir uma mão pelo reto e a palheta pela vulva, aí entrando pela vagina. Só que a gente não pode empurrar para não correr o risco de lesionar. Então, com a mão pelo reto, a gente vai manipulando a cérvix, sentindo os anéis e vai introduzindo a palheta. Tudo bem devagar. Passou os 3 a 5 anéis, né? Vai depender da raça do animal, da idade. Aí ultrapassou os anéis, a gente deposita o sêmen e retira. Algumas pessoas, alguns veterinários dão uma estimulada com a mão na vulva, mas fica a critério de cada um. E aí a gente vai observar esse animal, se ele vai apresentar cio novamente. Se apresentar, aí entra naquelas questões que eu falei no início. Ou insemina novamente, ou monta natural até o final da estação de monta, ou descarta o animal se for o caso de alguma patologia no trato reprodutivo. E é isso. Oi pessoal, boa noite. Aqui é a Aline e eu vou falar um pouquinho de IETF e sêmen sexado. Como a inseminação artificial tradicional, ela vai depender da observação do cio, né, para ser feita. A IETF ela veio para trazer tecnologia e conforto, no caso para o criador, né,
onde todos os animais da mesma fazenda vão poder emprenhar juntos. No caso, assim, ele vai poder fazer uma estação de monta, daí ele vai poder decidir qual a melhor época para o animal emprenhar, qual a melhor época para ele parir, e fazendo um controle, né? No caso de uma fazenda de gado de leite, ele vai poder dividir e ter uma quantidade de leite durante todo o ano. Não vai ter um período alto, outro período baixo. No caso, em determinados tipos de rebanho, para aumentar ainda mais a lucratividade e também para fazer, né, melhora genética dos animais, o ideal é que a taxa de nascimento de bezerro ou bezerra seja de acordo com a finalidade produtiva da fazenda. Aí um exemplo é em fazendas produtoras de leite, né, que o ideal é que nasçam fêmeas para que futuramente elas sejam produtoras de leite e possam substituir suas mães na fazenda. E também em criação de gado de corte, onde que o ideal, né, o esperado é que nasçam machos por causa de ganho de peso mais fácil, entre outras coisas. No caso, para que isso aconteça, aí pode ser utilizado o semi-sexado e também a IETF. O semi-sexado, ele sempre foi mais utilizado na inseminação artificial tradicional. Mas como o uso da IATF vem crescendo muito, o uso desse semi-sexado também está se adequando a essa realidade. Entre todos os autores, professores que eu li, esse professor Baruzelli foi o único assim que falou bem dessa semi-sexado na IETF, onde ele diz: a sexagem vem melhorando ano a ano sua eficiência. Com a evolução tecnológica, hoje já temos resultados muito positivos na IETF e o objetivo maior é usá-la no semi-sexado, porque 85% do mercado de inseminação são feitos com IETF e vale muito a pena usar o semi-sexado devido a todas essas facilidades. Atualmente, já se conseguiu desenvolver protocolos de ATF com semi-sexado de elevada eficiência, com concepção de 80% a 90%. Isso significa prenhez com IATF de semi-sexado com resultados semelhantes a prenhez com semi convencional. Um sonho, né? O semi-sexado, ele possui uma taxa de concepção menor que o semi-normal. Tipo assim, o número de espermatozoides que vem por paleta de semi-sexado, ele é muito inferior do que o número de espermatozoides que vem na paleta com semi-normal. Muitos autores correlacionam essa baixa concepção a uma menor concentração espermática, né, que é esse número menor de espermatozoide por paleta do que o semi-normal. E também tem outros que vão correlacionar a danos que o espermatozoide vai sofrer no momento da sexagem, seja na coloração, na separação. Aí cada um fala uma coisa. Por causa dessa menor taxa de concepção, eles indicam o uso do semi-sexado em novilhas por causa de serem mais férteis que vacas mais velhas, no caso visando uma maior taxa de concepção. Aí, para complementar a minha parte do trabalho, que ficou bem pequenininho, eu achei esse artigo falando da utilização de semi-sexado em protocolo de ATF. Ele foi feito pelo Luciano Bastos Lopes, médico veterinário, doutor em ciências
Materiais e métodos utilizados. Em uma propriedade de gado de corte situada no município de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, foram usados 59 animais para inseminação da raça cimental. O score corporal desses animais do rebanho era bastante satisfatório, em torno de 3,5. Todos foram avaliados, né, antes de iniciar o protocolo. O protocolo utilizado vai estar descrito na tabela 1. A inseminação foi realizada no dia previsto pelo protocolo. Todos os animais apresentaram sinais claros de estro, conforme a programação do protocolo. O sêmen sexado foi depositado do corpo do útero dos animais de ambos os lotes, porque eram 2 lotes. Desse total de 59 animais, 21 animais pertenciam ao lote de vacas já paridas e 38 eram novilhas virgens. Depois de 60 dias após a inseminação, foi realizado o diagnóstico de gestação por palpação retal pelo veterinário. Aí nessa tabela 1 é o protocolo de inseminação artificial em tempo fixo que foi utilizado nos animais testados. No dia 0 foi feito implante de progesterona, mais 2 ml de benzoato de estradiol. No dia 8 foi feita a retirada do implante e foi aplicado mais 2 ml de ECG, mais 5 ml de dinoprost, trometamina. Dia 9 foi feito 1 ml de benzoato de estradiol e 36 horas depois foi realizado o IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Os resultados. A taxa de concepção foi de 15% só. Desses 59 animais, 9 animais gestantes no total, onde esses 9 animais eram da parte lá do lote de novilhas virgens. Quando analisada apenas os animais do lote 2, que eram as novilhas virgens, a taxa de concepção melhorou e subiu para 24%, embora insatisfatório para a condição ginecológica que os animais apresentavam na época que foram submetidos ao protocolo. Porque, assim, eles tinham uma condição corporal ginecológica boa, mas, em comparação ao número de animais inseminados, a taxa foi baixa. E a conclusão que eles chegaram aqui, os resultados aqui descritos reforçam a maior viabilidade de se utilizar o sêmen sexado em novilhas virgens em razão da maior fertilidade dessa categoria quando comparado com fertilidade de vacas. Entretanto, a utilização do sêmen sexado em associação com protocolos reprodutivos não parece ser a melhor estratégia reprodutiva a ser empregada como rotina em fazenda. Os índices encontrados demonstram haver necessidade de estudo mais aprofundado sobre o assunto. Aí, assim, o que eu tinha já falado no início, o IATF semi-sexado ainda está em estudo, está em crescimento. Na teoria, falando assim, parece ser uma coisa muito boa, porque você faz sincronização lá de um lote todo, todos vão parir, emprenhar e parir na mesma época. Se for para gado de leite, vai nascer aquele monte de bezerra, tudo de uma vez. Então, assim, se desse certo, seria uma coisa muito boa, né? As fazendas estariam bem mais... Como que eu falo? Seria bem mais programado, o lucro seria bem maior. Concluindo, então, essa técnica, como eu falei, lembrando, gente, que várias fêmeas sejam inseminadas no mesmo dia, como eu tinha falado lá na frente, até 250 vacas podem ser inseminadas no mesmo dia. E aí, lembrando, gente, que os protocolos, eles devem ser escolhidos e aplicados por um profissional da área. E esse protocolo, né, ele vai ser escolhido
E aí lembrando, gente, que os protocolos eles devem ser escolhidos e aplicados por um profissional da área. E esse protocolo, né, ele vai ser escolhido de acordo com as necessidades e características de cada propriedade. Então, a propriedade vai ser analisada e o veterinário vai escolher o protocolo que será melhor para aquela propriedade. E essa área de reprodução animal está tendo muitos avanços no estudo ainda, e isso tem possibilitado o maior uso dessa biotecnologia, contribuindo muito para o melhoramento do animal na reprodução.